CNN. As Forças Armadas planejam seu maior exercício militar de 2025 em um local bem próximo à fronteira com a Venezuela. Um dos objetivos da ação é justamente treinar as tropas para o caso de uma nova escalada de tensão com o regime de Nicolás Maduro. Apuração do nosso grande analista de política, Caio Junqueira, que conversa com a gente ao vivo no Bastidores CNN. Caio, importante, eu conversei recentemente com José Múcio Monteiro, ministro da Defesa, e ele me disse, não vamos arredar pé da região, porque Maduro, falando de banho de sangue, Maduro, falando de retaliações, pode cumprir a promessa de campanha e invadir a Guiana. Exatamente, Uribe, prazer estar aqui contigo, meu amigo, e com todo mundo aí dos bastidores da CNN. Vamos lá, todo ano, Uribe, há exercícios militares por parte das Forças Armadas. Exercícios, na maior parte das vezes, individuais. Então, em 2024, por exemplo, a Marinha fez o seu principal exercício, a Força Aérea, a FAB, fez o seu principal exercício, e o Exército fez o seu principal exercício militar, que foi a Operação Perseu, que foi aqui no Vale do Paraíba. Qual que é o plano para 2025? É tentar fazer uma operação conjunta das três forças. O Exército Brasileiro está liderando esse movimento, com apoio, claro, do Ministério da Defesa. Já tem nome a operação, se chama Operação Atlas, a ser realizada em Roraima, que é o estado ali que faz a divisa com a Venezuela. E por que Roraima? Vamos lembrar, Uribe, a gente cobriu bastante juntos, inclusive, a polêmica em torno do Essequibo, né, daquela região na Guiana que Maduro ameaça invadir. O auge da crise foi ali no final de 2023, houve um deslocamento de tropas do Exército até lá, mas teve uma leitura de que poderia e deveria ser mais rápido, que em uma eventual ação de fato militar, seria necessário uma agilidade maior. Então planejou-se já desde aquela época, começou a se pensar num grande exercício militar em 2025, porque em 2024 o planejamento já estava feito, em 2025 próximo à fronteira. Isso já está em curso. E é importante a gente frisar, a ação em si, o exercício em si, é como um exercício numa hipótese mesmo de um conflito. Há um treinamento com paraquedistas, com deslocamento de tropas, de blindados, e aí ele começa já no primeiro semestre com esse deslocamento até lá. Vamos colocar Roraima, Amazônia, tem uma dificuldade de logística. Então imagina se estoura algo mais grave. As tropas precisam estar treinadas para chegar rapidamente lá. Então, muito embora o exercício em si esteja planejado para novembro, durante 15 dias, é considerado que a operação toda começa já com o deslocamento dessas tropas. A partir mais ou menos ali o planejamento abril, maio, já começa a haver esse planejamento, Uribe. E claro, Uribe, tem uma questão geopolítica muito forte aí, e aí essa parte que eu gosto, enfim, você também, e a gente acompanha a geopolítica mundial e principalmente na América do Sul. Por quê? Porque os Estados Unidos, diante dos sinais do Palácio do Planalto, do Itamaraty, ao chavismo, ao Nicolás Maduro, né, toda aquela história das atas eleitorais, há uma impressão nas Forças Armadas de que os americanos e parte da União Europeia também começou a se aproximar da Guiana. No ano passado, a comandante militar do sul dos Estados Unidos veio até a Guiana. Há um intercâmbio de militares entre a Guiana e os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos veem esses sinais do petismo, do Palácio do Planalto, do presidente Lula em relação a Maduro e fala, opa, se Maduro de fato avançar sobre esse equívoco, não há ninguém ali para, vamos dizer, zelar pela Guiana, lembrando que a Guiana tem uma relação histórica com os americanos e principalmente com a Inglaterra, porque foi uma colônia da Inglaterra. Então, há um interesse das Forças Armadas de mostrar para dentro, e principalmente para fora, para os Estados Unidos, para o novo presidente dos Estados Unidos, que toma posse segunda-feira, Donald Trump, para a União Europeia, para os vizinhos, para Suriname, para a Guiana, né, que fazem ali fronteira com a Venezuela, que, olha, se Maduro avançar de alguma maneira, nós estamos preparados para uma eventual ação militar ali na região da fronteira.
Nós estamos com informação exclusiva de Caio Junqueira aqui no Bastidores CNN. O Brasil planejando uma grande ação militar próximo à Venezuela diante da reeleição, com atas que nunca foram divulgadas, com fortes indícios de fraude de Nicolás Maduro, em um momento. É o seguinte, a reportagem do Caio, depois ele vai dar os detalhes aqui, mas eu vou dar resumo para vocês. As Forças Armadas Brasileiras planejam um grande exercício militar próximo à fronteira com a Venezuela. O objetivo desse treinamento é preparar as tropas para o caso de haver escalada de tensão entre a ditadura de Nicolás Maduro e a Guiana. A apuração, como eu já disse, Caio Junqueira. Primeiro o VT, vamos lá. Militares devem ser enviados ainda neste semestre para Roraima, na fronteira com a Venezuela. A preocupação é com os planos expansionistas de Nicolás Maduro de retomar a região de Essequibo, na Guiana. Embora Maduro tenha diminuído o tom das ameaças, relatos apontam que na fronteira venezuelana com o Brasil e a Guiana existem movimentações militares, como a construção de pequenas pistas de pouso, pontes provisórias e acampamentos de lona entrincheirados. Além disso, fontes civis e militares afirmam que o governo busca demonstrar aos Estados Unidos, com Donald Trump assumindo a presidência na semana que vem, e para a Europa, que o Brasil está comprometido com a estabilidade da região. Muito obrigado. Thank you very much, Mr. President. Leonardo, o que a Venezuela pode e o que as nossas Forças Armadas podem nesse contexto? William, a grande preocupação em relação à Venezuela e Brasil é porque o relevo ali daquela região, a Guiana, que faz fronteira direto com a Venezuela, é praticamente floresta amazônica fechada. A grande possibilidade, considerando o relevo da Venezuela, fazer uma incursão por terra na Guiana é via Roraima. Por isso que o governo brasileiro tem toda essa preocupação, por isso que o nosso exército reforçou as suas posições lá em Roraima no ano passado, lá em janeiro do ano passado, logo depois daquele plebiscito de dezembro de 2023. E eu acredito que essa notícia que o Caio lançou sobre o exercício tem essa intenção de mostrar que as Forças Armadas brasileiras estão prontas caso a Venezuela cometa o equívoco de entrar em território brasileiro para depois entrar na Guiana. Caio, o que você tem off the records da preocupação com isso? Evidentemente, isso eu entendo, há posições oficiais declaradas e tem aquelas que são ditas aos repórteres como você é velha guarda, como eu sou velha guarda, que a gente se compromete a não revelar a fonte porque o assunto é sensível, a fonte diz, olha, eu posso te contar, mas não ponha meu nome porque isso me causará problemas. William, basicamente, vamos lá, tem dois sinais aí, um sinal para fora, principalmente para os Estados Unidos, para a Guiana, para a União Europeia, né, pela ligação até da Inglaterra com a Guiana, né, a Guiana foi colônia da Inglaterra, para o Suriname, para os países vizinhos à Venezuela, de que há poder de dissuasão nas Forças Armadas brasileiras em relação às ameaças do Maduro. Por quê? Porque o ano passado, por exemplo, os Estados Unidos se aproximaram da Guiana, tendo em vista que, olhando os sinais do Palácio do Planalto, a leitura foi de que, se o Maduro avançar, o Palácio do Planalto, tendo em vista a relação histórica com o chavismo e do Lula com o Maduro, nada fará. Logo, tem essa questão do sinal para fora, né? E o Exército Brasileiro, principalmente, tem um alinhamento histórico com o Exército, com as Forças Armadas Americanas, né? Você sabe, sim, as três forças são muito próximas, mas principalmente para dentro também, porque os Estados Unidos, olhando a forma como Celso Amorim, como o presidente Lula tratou o chavismo e o Maduro nos últimos 20 anos, 25 anos, especialmente na questão das eleições, há uma preocupação do Exército de mostrar que não, nós estamos presentes e estaremos presentes. Então, o grande exercício militar do ano das três forças será justamente em Roraima. Né? Leonardo, uma decisão como essa, tomada pelo comandante do Exército, de realizar ali em Roraima o maior exercício, né? É um dos maiores. Esse é o maior. Teve um recente em Taubaté que foi imenso também. Sim, só que o de Taubaté, ali do Vale do Paraíba, era um exercício individual do Exército. O plano esse ano são as três forças. São as três forças, sim. Portanto é ainda mais significativo. Isso, exatamente. Isso, Leonardo, eu sou obrigado como jornalista a interpretar como um alto grau de preocupação dos comandantes das forças com uma possível aventura militar por parte do ditador Nicolás Maduro. Na sua avaliação como especialista, qual é a probabilidade
que Maduro entre numa aventura militar desse tipo? Tô pensando em abrir uma loja. Cara, isso não é uma boa ideia, não. Muito melhor tu vender pro governo. Vender pro governo? Como assim? O governo é o maior comprador do país. Todos os anos ele gasta mais de 100 bilhões de reais comprando os produtos e contratando os serviços que ele precisa. E para você vender pro governo, você não vai precisar ter loja física, você não vai precisar ter estoque, você não vai gastar com funcionário, você não gasta com marketing. Se tu vai abrir a tua loja, a primeira coisa que tu vai fazer é comprar tudo isso. Funcionário, estoque, marketing, você vai gastar um caminhão de dinheiro e não é garantia de venda. Então tu pode investir alto e... Sinceramente, William, eu acho que a probabilidade beira a 0, porque Maduro já conseguiu aquilo que ele queria, ele conseguiu, na forma como nós vimos, a reeleição para o seu 3º mandato, e, sinceramente, eu não acredito que o Maduro vá invadir a Guiana, e muito menos pelo Brasil. As Forças Armadas brasileiras são bem superiores às Forças Armadas venezuelanas. A possibilidade da Venezuela invadir a Guiana pelo Brasil, eu considero praticamente 0. Mas, logicamente, nós temos que estar preparados. E esse grande exercício que o Ministério da Defesa está planejando para novembro, de acordo com a reportagem que o Caio comentou, vai ser um grande exercício, sem sombra de dúvidas, planejado pelo Ministério da Defesa, com a participação das 3 forças, justamente para dar um sinal para todos esses atores aí que vocês falaram, a própria Venezuela, a própria Guiana, Estados Unidos e os europeus, sem dúvida. Agora, desculpa, Não, cara, não tenho 2 questões aí, professor. Primeiro, o fato do Exército Brasileiro, né, e das forças terem as informações ali de que há movimentações na fronteira, o que me relataram foram pistas de pouso, acampamentos de lona entrincheirados, pontões, né, como chamam as pontes provisórias, né, para deslocamento de tropas. E um segundo fator, que também me foi lembrado, né, eu estou apenas reportando e relatando aqui o que inclusive eu escrevi, o fato de que o Maduro diminuiu a retórica sobre esse equívoco. Mas ninguém, pelo menos nas Forças Armadas brasileiras, né, que dirá a Palácio do Planalto, acredita no que o Maduro fala, porque ele, na verdade, ele é sustentado politicamente por um grupo de generais de alta patente que aí sim decidem a estratégia militar do país. Eu queria só ponderar essas 2 questões, porque se eu fosse talvez um risco 0, não haveria uma movimentação militar por parte dos militares venezuelanos próximo à nossa fronteira. Deixa só eu explicar uma coisa importante, Caio. O que eu estou querendo dizer é que eu não acredito que a Venezuela invada a Guiana pelo Brasil. Isso é uma coisa, né? Eu acho que não teria sentido, embora geograficamente falando, é mais fácil para a Venezuela entrar em território brasileiro lá em Roraima para entrar na Guiana, uma questão geográfica, mas arriscar uma operação dessa envergadura contra as Forças Armadas brasileiras, eu não acredito. O que nós estamos vendo, inclusive essas informações de inteligência que você citou na reportagem, elas não são na fronteira com o Brasil, lá em Roraima, mas estão na fronteira da Venezuela, diretamente com a Guiana, em alguns rios. Existem alguns rios que nascem na Venezuela e eles entram na Guiana e desaguam exatamente no rio Essequibo, que é o rio que divide, né, a Guiana em 2 partes. 2/3 é a região do Essequibo, o outro terço é o resto da Guiana, digamos assim. Ali, sim, é possível nós imaginarmos que a Venezuela possa tentar alguma incursão pelo rio, entrando diretamente em território da Guiana, para tentar estabelecer ali, digamos assim, algum território dentro da Guiana, que para eles, é bom a gente sempre lembrar, né, a Venezuela considera aquele território do Essequibo agora como um estado da Venezuela. Nos mapas venezuelanos aparece a região do Essequibo da Guiana como se fosse um estado, a Guiana Essequiba, um estado da Venezuela. Então, o que eu estou querendo dizer é que eu não acredito que a Venezuela ataque a Guiana pelo território brasileiro, mas é possível, sim, que eles tentem alguma coisa diretamente pelos rios que vêm da Venezuela e entram na Guiana. Isso é uma possibilidade. Leonardo, deixa eu aproveitar o restinho que eu tenho de tempo para a nossa conversa e dirigir a você uma pergunta mais abrangente. E o preparo das nossas forças? Como você avalia? William, infelizmente, em razão dos cortes orçamentários que as Forças Armadas têm tido nos últimos anos, a situação ela não é boa.
E o Brasil estar preparado, e eu gosto de citar muito isso, hoje, na minha avaliação, o Brasil não está preparado para se defender militarmente contra qualquer potência do planeta. Não é o caso da Venezuela. Contra a Venezuela, o Brasil está preparado, sim, para defender o território nacional. Aliás, contra qualquer país da América do Sul, nossas Forças Armadas estão preparadas. O problema é que nós não estamos preparados, em termos de material, para defender o nosso território, não apenas o território terrestre, mas também a nossa Amazônia Azul, nosso território marítimo enorme, de potências, das grandes potências mundiais. Isso é que me preocupa. Caio, nas suas conversas, quando você estava apurando a reportagem que nós estávamos discutindo até aqui, com a sua presença, sempre facilita mais ainda quando o repórter está contando para o público com quem ele conversou, como foi. Como que as suas fontes enxergam essa questão, justamente que o Leonardo abordou agora? Cortes de orçamento, questão da previdência dos militares e, sobretudo, a pressão que muitos militares da reserva exercem sobre os comandantes da ativa em função do quadro político com a denúncia que vem aí contra Bolsonaro. Bom, vamos lá. São 3 questões ali que você coloca, vou tentar ser bem breve. Em relação ao preparo das forças, há, claro, uma lamentação por um aperto orçamentário em um momento em que o mundo se militariza, né? Os países europeus, principalmente, né, sendo pressionados, aumentando a participação. O nosso orçamento para a área militar é de 1,1%, 1,2% do PIB, enquanto países da Europa estão a 2%, estão a 3%. E o Trump quer que vá a 5%. Exatamente. Ou seja, é difícil a situação. Aliás, ainda mais um país com uma fronteira do tamanho como a nossa. Em segundo lugar, a limitação orçamentária acaba também impactando nessa questão da Previdência, que eles não consideram ser um privilégio, mas é uma carreira diferenciada que eles consideram e que acaba inibindo novos quadros e estímulos para pessoas entrarem nas forças. E em relação à reserva, né, que pressiona politicamente muito nessa questão política, tudo que a gente ouve quando se trata de inquérito e investigação contra Bolsonaro e contra os militares é que essa página precisa ser virada, precisa acelerar justamente para as forças e principalmente o Exército Brasileiro parar de sangrar. Mas eu diria que hoje se a relação dos militares com o governo Lula começou muito ruim, depois, graças ali à ação do próprio comandante Tomás, comandante do Exército, do próprio ministro da Defesa, Zé Múcio Monteiro, conseguiram melhorar, de 6 meses para cá ela se deteriorou. Esse episódio da Previdência dos militares mexeu, não por os militares terem uma resistência a mexerem na Previdência deles, mas por terem sido informados pela imprensa. E também ali uma avaliação essa questão orçamentária mesmo. Vamos lembrar que o principal projeto do Exército Brasileiro, que é a compra dos 36 obuseiros de Israel, foi vetado pelo Celso Amorim. Então nós temos hoje um maquinário e tanques, muitos egressos da Segunda Guerra Mundial. Depois de uma licitação que durou vários anos e foi aprovada por todas as instâncias. Isso, inclusive pelo Tribunal de Contas da União, tudo pronto para comprar o material israelense, e o Celso Amorim vetou por uma divergência diplomática do Brasil com Israel. Então isso, de certa maneira, tensionou novamente essa relação. Você ainda não deu certo no online porque você não teve um diagnóstico da sua situação. Uma reportagem do Caio Junqueira. Ela diz o seguinte, a reportagem do Caio, depois ele vai dar os detalhes aqui, mas eu vou dar resumo para vocês. As Forças Armadas brasileiras planejam um grande exercício militar próximo à fronteira com a Venezuela. O objetivo desse treinamento é preparar as tropas para o caso de haver escalada de tensão entre a ditadura de Nicolás Maduro e a Guiana. A apuração, como eu já disse, Caio Junqueira. Primeiro o VT, vamos lá.
Militares de blindados devem ser enviados ainda neste semestre para Roraima, na fronteira com a Venezuela. A preocupação é com os planos expansionistas de Nicolás Maduro de retomar a região de Essequibo, na Guiana. Embora Maduro tenha diminuído o tom das ameaças, relatos apontam que na fronteira venezuelana com o Brasil e a Guiana existem movimentações militares, como a construção de pequenas pistas de pouso, pontes provisórias e acampamentos de lona entrincheirados. Além disso, fontes civis e militares afirmam que o governo busca demonstrar aos Estados Unidos, com Donald Trump assumindo a presidência na semana que vem, e para a Europa, que o Brasil está comprometido com a estabilidade da região. Muito obrigado. Thank you very much, Mr. President. Leonardo, o que a Venezuela pode e o que as nossas Forças Armadas podem nesse contexto? William, a grande preocupação em relação a Venezuela e Brasil é porque o relevo ali daquela região, a Guiana, que faz fronteira direto com a Venezuela, é praticamente floresta amazônica fechada. A grande possibilidade, considerando o relevo da Venezuela, fazer uma incursão por terra na Guiana é via Roraima. Por isso que o governo brasileiro tem toda essa preocupação, por isso que o nosso exército reforçou as suas posições lá em Roraima no ano passado, lá em janeiro do ano passado, logo depois daquele plebiscito de dezembro de 2023. E eu acredito que essa notícia que o Caio lançou sobre o exercício tem essa intenção de mostrar que as Forças Armadas brasileiras estão prontas caso a Venezuela cometa o equívoco de entrar em território brasileiro para depois entrar na Guiana. Caio, o que você tem off the records da preocupação com isso? Evidentemente, isso eu entendo. Há posições oficiais declaradas e tem aquelas que são ditas aos repórteres como você é velha guarda, como eu sou velha guarda, que a gente se compromete a não revelar a fonte porque o assunto é sensível, a fonte diz, olha, eu posso te contar, mas não ponha meu nome porque isso me causará problemas. William, basicamente, vamos lá, tem dois sinais aí, um sinal para fora, principalmente para os Estados Unidos, para a Guiana, para a União Europeia, né, pela ligação até da Inglaterra com a Guiana, né, a Guiana foi colônia da Inglaterra, para o Suriname, para os países vizinhos da Venezuela, de que há poder de dissuasão nas Forças Armadas brasileiras em relação às ameaças do Maduro. Por quê? Porque o ano passado, por exemplo, os Estados Unidos se aproximaram da Guiana, tendo em vista que, olhando os sinais do Palácio do Planalto, a leitura foi de que, se o Maduro avançar, o Palácio do Planalto, tendo em vista a relação histórica com o chavismo e do Lula com o Maduro, nada fará. Logo, tem essa questão do sinal para fora, né? E o Exército Brasileiro, principalmente, tem um alinhamento histórico com o Exército, com as Forças Armadas Americanas, né? Você sabe, sim, as três forças são muito próximas, mas principalmente para dentro também, porque os Estados Unidos, olhando a forma como Celso Amorim, como o presidente Lula tratou o chavismo e o Maduro nos últimos 20 anos, 25 anos, especialmente na questão das eleições, há uma preocupação do Exército de mostrar que não, nós estamos presentes e estaremos presentes. Então, o grande exercício militar do ano das três forças será justamente em Roraima. Né? Leonardo, uma decisão como essa, tomada pelo comandante do Exército, de realizar ali em Roraima o maior exercício, né? É um dos maiores. Esse é o maior. Teve um recente em Taubaté que foi imenso também. Sim, só que o de Taubaté, ali do Vale do Paraíba, era um exercício individual do Exército. O plano esse ano são as três forças conjuntas. São as três forças, sim. Portanto é ainda mais significativo. Isso, exatamente. Isso, Leonardo, eu sou obrigado como jornalista a interpretar como um alto grau de preocupação dos comandantes das forças com uma possível aventura militar por parte do ditador Nicolás Maduro. Na sua avaliação como especialista, qual é a probabilidade que Maduro entre numa aventura militar desse tipo? Estou pensando em abrir uma loja. Cara, isso não é uma boa ideia, não. Muito melhor tu vender pro governo. Vender pro governo? Como assim? O governo é o maior comprador do país. Todos os anos ele gasta mais de 100 bilhões de reais comprando os produtos e contratando os serviços que ele precisa. E para você vender pro governo, você não vai precisar ter loja física, você não vai precisar ter estoque, você não vai gastar com funcionário, você não gasta com marketing. Se tu vai abrir a tua loja, a primeira coisa que tu vai fazer é comprar tudo isso. Funcionário, estoque, marketing, você vai gastar um caminhão de dinheiro e não é garantia de venda. Então tu pode investir alto e... Sinceramente, William, eu acho que a probabilidade beira a zero, porque Maduro já conseguiu aquilo que ele queria,
ele conseguiu, na forma como nós vimos, a reeleição para o seu terceiro mandato. E, sinceramente, eu não acredito que o Maduro vá invadir a Guiana, e muito menos pelo Brasil. As Forças Armadas brasileiras são bem superiores às Forças Armadas venezuelanas. A possibilidade da Venezuela invadir a Guiana pelo Brasil, eu considero praticamente zero. Mas, logicamente, nós temos que estar preparados. E esse grande exercício que o Ministério da Defesa está planejando para novembro, de acordo com a reportagem que o Caio comentou, vai ser um grande exercício, sem sombra de dúvidas, planejado pelo Ministério da Defesa, com a participação das 3 forças, justamente para dar um sinal para todos esses atores aí que vocês falaram, a própria Venezuela, a própria Guiana, Estados Unidos e os europeus, sem dúvida. Agora, desculpa, William. Não tenho 2 questões aí, professor. Primeiro, o fato do Exército Brasileiro, né, e das forças terem as informações ali de que há movimentações na fronteira. O que me relataram foram pistas de pouso, acampamentos de lona entrincheirados, pontões, né, como chamam as pontes provisórias, né, para deslocamento de tropas. E um segundo fator, que também me foi lembrado, né, eu estou apenas reportando e relatando aqui o que inclusive eu escrevi, o fato de que o Maduro diminuiu a retórica sobre esse equívoco. Mas ninguém, pelo menos nas Forças Armadas brasileiras, né, que dirá a Palácio do Planalto, acredita no que o Maduro fala, porque ele, na verdade, ele é sustentado politicamente por um grupo de generais de alta patente que aí sim decidem a estratégia militar do país. Eu queria só ponderar essas 2 questões, porque se eu fosse talvez um risco zero, não haveria uma movimentação militar por parte dos militares venezuelanos próximo à nossa fronteira. Deixa só eu explicar uma coisa importante, Caio. O que eu estou querendo dizer é que eu não acredito que a Venezuela invada a Guiana pelo Brasil. Isso é uma coisa, né? Eu acho que não teria sentido, embora geograficamente falando, é mais fácil para a Venezuela entrar em território brasileiro lá em Roraima para entrar na Guiana, uma questão geográfica, mas arriscar uma operação dessa envergadura contra as Forças Armadas brasileiras, eu não acredito. O que nós estamos vendo, inclusive essas informações de inteligência que você citou na reportagem, elas não são na fronteira com o Brasil, lá em Roraima, mas estão na fronteira da Venezuela, diretamente com a Guiana, em alguns rios. Existem alguns rios que nascem na Venezuela e eles entram na Guiana e desaguam exatamente no rio Essequibo, que é o rio que divide, né, a Guiana em 2 partes. 2/3 é a região do Essequibo, o outro terço é o resto da Guiana, digamos assim. Ali, sim, é possível nós imaginarmos que a Venezuela possa tentar alguma incursão pelo rio, entrando diretamente em território da Guiana, para tentar estabelecer ali, digamos assim, algum território dentro da Guiana, que para eles, é bom a gente sempre lembrar, né, a Venezuela considera aquele território do Essequibo agora como um estado da Venezuela. Nos mapas venezuelanos aparece a região do Essequibo da Guiana como se fosse um estado, a Guiana Essequiba, um estado da Venezuela. Então, o que eu estou querendo dizer é que eu não acredito que a Venezuela ataque a Guiana pelo território brasileiro, mas é possível, sim, que eles tentem alguma coisa diretamente pelos rios que vêm da Venezuela e entram na Guiana. Isso é uma possibilidade. Leonardo, deixa eu aproveitar o restinho que eu tenho de tempo para a nossa conversa e dirigir a você uma pergunta mais abrangente. E o preparo das nossas forças? Como você avalia? William, infelizmente, em razão dos cortes orçamentários que as Forças Armadas têm tido nos últimos anos, a situação ela não é boa. E o Brasil estar preparado, e eu gosto de citar muito isso, hoje, na minha avaliação, o Brasil não está preparado para se defender militarmente contra qualquer potência do planeta. Não é o caso da Venezuela. Contra a Venezuela, o Brasil está preparado, sim, para defender o território nacional. Aliás, contra qualquer país da América do Sul, nossas Forças Armadas estão preparadas. O problema é que nós não estamos preparados, em termos de material, para defender o nosso território, não apenas o território terrestre, mas também a nossa Amazônia Azul, nosso território marítimo enorme, de potências, das grandes potências mundiais. Isso é que me preocupa.
Caio, nas suas conversas, quando você estava apurando a reportagem que nós estávamos discutindo até aqui, com a sua presença, sempre facilita mais ainda quando o repórter está contando para o público com quem ele conversou, como foi. Como que as suas fontes enxergam essa questão, justamente que o Leonardo abordou agora? Cortes de orçamento, questão da previdência dos militares e, sobretudo, a pressão que muitos militares da reserva exercem sobre os comandantes da ativa em função do quadro político com a denúncia que vem aí contra Bolsonaro. Bom, vamos lá. São 3 questões ali que você coloca, vou tentar ser bem breve. Em relação ao preparo das forças, há, claro, uma lamentação por um aperto orçamentário em um momento em que o mundo se militariza, né? Os países europeus, principalmente, né, sendo pressionados, aumentando a participação. O nosso orçamento para a área militar é de 1,1%, 1,2% do PIB, enquanto países da Europa estão a 2%, estão a 3%. E o Trump quer que vá a 5%. Exatamente. Ou seja, é difícil a situação. Aliás, ainda mais um país com uma fronteira do tamanho como a nossa. Em segundo lugar, a limitação orçamentária acaba também impactando nessa questão da Previdência, que eles não consideram ser um privilégio, mas é uma carreira diferenciada que eles consideram e que acaba inibindo novos quadros e estímulos para pessoas entrarem nas forças. E em relação à reserva, né, que pressiona politicamente muito nessa questão política, tudo que a gente ouve quando se trata de inquérito e investigação contra Bolsonaro e contra os militares é que essa página precisa ser virada, precisa acelerar justamente para as forças e principalmente o Exército Brasileiro parar de sangrar. Mas eu diria que hoje se a relação dos militares com o governo Lula começou muito ruim, depois, graças ali à ação do próprio comandante Tomás, comandante do Exército, do próprio ministro da Defesa, Zé Múcio Monteiro, conseguiram melhorar, de 6 meses para cá ela se deteriorou. Esse episódio da Previdência dos militares mexeu, não por os militares terem uma resistência a mexerem na Previdência deles, mas por terem sido informados pela imprensa. E também ali uma avaliação, essa questão orçamentária mesmo. Vamos lembrar que o principal projeto do Exército Brasileiro, que é a compra dos 36 obuseiros de Israel, foi vetado pelo Celso Amorim. Então nós temos hoje um maquinário e tanques, muitos egressos da Segunda Guerra Mundial. Depois de uma licitação que durou vários anos e foi aprovada por todas as instâncias. Isso, inclusive pelo Tribunal de Contas da União, tudo pronto para comprar o material israelense, e o Celso Amorim vetou por uma divergência diplomática do Brasil com Israel. Então isso, de certa maneira,